Hoje nós vamos fazer uma brincadeira. Primeiro eu gostaria de dizer que é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque a primeira eu fui gravar com o celular, resolução HD, ficou uma grande de uma bosta, porque meu celular não é bom o bastante para gravar em HD. E o áudio ficou todo desincronizado e ficou bem ruim. Então, infelizmente, nós vamos ficar com essa resolução mesmo, tá só? Em segundo lugar, queria dizer que tá tendo ruídos de toda espécie aqui em casa hoje, como você pode perceber essa música de fundo. Mas eu tô com vontade de gravar hoje, então lide com isso. Terceiro, vamos fazer uma brincadeira hoje. Essa brincadeira é o quê? É uma brincadeira, que na verdade não é bem uma brincadeira, é uma teoria que eu venho levantando aí há algum tempo e que eu já recebi críticas bem negativas por causa dessa teoria, mas hoje eu vim aqui provar que ela é muito verdadeira. E no que consiste essa teoria? A minha teoria é de que um elenco de aí 4 ou 5 pessoas conseguiria tranquilamente dar conta de todos os tipos de homem que aparecem nas histórias homoeróticas do Wattpad. Não só do Wattpad, na verdade, acho que de todos os escritores mais amadores. O que isso quer dizer? Que todos esses homens são altos, sarados, loiros, de olhos verdes, pausudos, etc. Para provar minha teoria, o que eu fiz? Fui até o Wattpad, na barra de busca digitei gay, peguei as primeiras histórias com conteúdo declaradamente adulto e fui em pontos bem específicos. Quais eram? A descrição do protagonista, a descrição do par ou dos pares românticos e a descrição da primeira cena de sexo, se houvesse, né? Eu tentei pegar histórias de autores diferentes por motivos quaisquer. Tenho aqui trechos de 5 histórias. Spoiler alert, se você está lendo, se você pretende ler alguma dessas histórias que eu vou falar aqui, talvez esse vídeo não seja pra você, se você é o tipo de pessoa que não gosta de spoilers. Vamos lá. A primeira história se chama Não Sou Gay. Essa história até o dia de hoje tem 53 mil leituras. Primeiro capítulo, o autor diz o seguinte: Thales era negro. O que é um milagre, não é mesmo? Porque a gente não vê negro nessas histórias. Thales era negro, com o cabelo espetado para cima. Não era cacheado. Às vezes parecia mais liso que o meu próprio. Ele usava um alargador na orelha esquerda e tinha os olhos um pouco puxados, como um asiático, e isso explicava o cabelo liso. Não. Seus braços fortes me abraçaram. Ele me puxou para beijar meu peito. Não. Ele era alto, media 1,90 de altura e tinha 18 anos. O que eu acho muito para uma idade tão pouca, não? 18 anos a pessoa está crescendo ainda, né? Em contraste com sua pele clara, a minha era branca. Meus cabelos eram castanho claro e meus olhos verdes. Eu pesava 70 quilos e media 1,70 de altura. Não era gordo ou magro. Esses protagonistas nunca são gordos nem magros. Aí passa um tempo e eles vão transar, né? Aí ele diz: era um pênis sobrenaturalmente enorme. Eu o medi várias vezes para ver se realmente era do tamanho que Thales se gabava, e realmente media mais de 20 centímetros, como ele ostentava-o. Esse foi um dos únicos personagens na minha vida que eu vi, de fato, pegar uma régua e medir o negócio, porque vocês vão ver daqui a um pouquinho que não é sempre que isso acontece, mas é sempre, ou quase sempre, que esses protagonistas têm um olho assim clínico, que é um olho de trena, que ele vai na medida certinho. Depois temos o namorado dela. O namorado dela conta até o dia de hoje com 220 mil leituras. Nessa cena, o protagonista está sonhando com o namorado da amiga. Aí ele diz: eu estava deitado na grama, perto de uma árvore que me cobria com sua sombra, olhando para cima. Alguém estava do meu lado. Eu olhei. Era ele. Estava me olhando com aqueles olhos verdes, vivo, e um sorriso estampado em seu rosto, que cai entre nós, não cai entre nós, cai entre nós. Para mim não existia mais perfeito. Depois eles acabam se pegando de verdade e ele diz: ele ficou tão perto de mim que tive que olhar para cima, por ele ser mais alto que eu. Ele foi abaixando a cabeça, colocou seu dedo indicador embaixo do meu queixo e guiou para perto de sua boca. E pude sentir seus lábios tocando os meus, etc. Depois esse protagonista pega outro cara e o cara diz: bom dia, meu amor, disse Luiz com uma voz fofa e pós-sono. Abri meus olhos e me virei. Fiquei cara a cara com aqueles olhos azul, céu,
e aqueles cabelos parecendo fios de ouro com a luz do sol batendo neles. Detalhe, estou lendo do jeito que tá escrito no Wattpad, então não fiz correção ortográfica nem gramatical nenhuma. Essa história é meio adolescente, então acho que o autor pegou um pouco mais leve na cena de sexo. Ele diz apenas: "E ali fizemos amor". Não tem descrição nas partes que eu li pelo menos, não tem descrição de nada muito específico. Depois temos um exemplar chamado O Soldado Gay. O Soldado Gay conta com 40 mil leituras e está recheado de exemplos. Temos aqui o protagonista falando sobre Sargento Silvio. Não podia negar que ele me assustava, mas ele era um homem muito bonito. Tinha cabelos caídos nos olhos, o rosto com uma camada de pequenos pelos que deixavam seu rosto com aspecto azulado. Os lábios dele eram avermelhados, seus olhos azuis eram como um mar esverdeado. Até quando o olho é azul, ele é verde. Depois temos o protagonista falando de Gustavo. Ele era lindo. Aparentava ter mais do que 16 anos, idade que eu acho que todos os meus companheiros tinham. Ele era robusto, parecia treinar bastante e tinha lindos e incríveis olhos verdes. Os cílios eram grandes e os cabelos pretos extremamente curtos. Eu estava me sentindo inferior ao lado dele, ou seja, Gustavo não era só mais bonito, mas provavelmente também era mais alto. Gustavo ainda é descrito como bonito, forte e confiante. Depois temos o protagonista falando sobre Gabriel. Ele era alto, tinha músculos, mas não era como Gustavo e como o garoto ao lado dele. Mas ainda assim, era mais forte que eu. Ele tinha os olhos castanhos escuros e a pele branca. O rosto era marcado por cicatrizes de espinhos e isso tirava um pouco de sua beleza, mas ainda assim, ele não deixava de ser atraente. Depois temos Yves, sobre o qual o protagonista fala. Ele era corpulento, os cabelos eram castanhos, ele tinha olhos azuis e seu rosto era salpicado por algumas sardas. Depois temos Lucas. Ele era um garoto loiro, não era musculoso como os outros. Pode-se dizer que ele tinha um corpo atlético. Ele era quase da mesma altura que eu, passava de mim por pouca coisa. Seus olhos eram incrivelmente bonitos, eram amarelados, nem castanhos e nem verdes. Depois tem uma cena em que um tenente meio que abusa, meio que domina o protagonista e ele fica numa de não gosto, tô gostando, não para não. E ele diz sobre o tenente: "Fico ali respirando e esperando o final disso tudo. As dores em meu corpo ardem como fogo. Pior será quando ele me foder. O pênis dele é enorme. Deve ter uns 19 ou 21 centímetros. Já bateu o olho ali, ó, pá! 19 centímetros ou 21. Depois temos O Filho do Meu Patrão. O Filho do Meu Patrão conta com 20 mil leituras. Primeira entrada, o protagonista diz: "Me chamo John Kennedy. Tenho 20 anos, 1,60 m, muito bem distribuídos em um corpo nem forte nem magro. Pele clara, cabelos loiros e olhos castanhos." Aí depois o tal do Filho do Patrão aparece e isso aqui é uma cena em que o rapaz derruba o celular do John Kennedy no chão e ele fica muito putinho e diz: "Levantei os olhos para ver o dono da voz que me deixou tão mexido. Ele era lindo, cabelos escuros, olhos verdes e um rosto muito bem desenhado. Não usava camisa, só estava de calça e tênis. Seus músculos estavam expostos e que músculos, e que coxas, e que reticências. Passa um tempo e eles vão pra cama. Quando ele voltou, apenas de box branca na minha frente, mostrando o volume que continha dentro da cueca, eu fiquei realmente assustado. Era enorme. Aí depois tem um boquete lá e ele diz: delicadamente foi abrindo a boca. E vai por mim. Eu jurava que mesmo com a boca aberta, não daria. Não foi difícil. Logo estava conseguindo engolir a cabeça e logo mais a metade de seu pênis. Que pirocão. Por fim temos Pietro, que conta com 2.000 leituras e olha, bem ruim. Tenho 17 anos e estou no último ano do ensino médio. Sou loiro, dos olhos verdes, 1,80 m, magro e definido, pois sempre fiz natação. Chamo bastante atenção e tenho bastante admiradores. Aí depois Pietro vê um rapaz chamado Biel. Levantei e fui fechar a janela. Quando olho para a janela da casa da frente, vejo Biel saindo do banho de toalha, se secando. Fiquei observando aquele corpo bronzeado, todo definido. Tinha um bundão e o bagulho dele era grande, mesmo mole. Fiquei paralisado, olhando, até que caiu na real. Ele tá na janela, me olhando com cara de desconfiado.
Essa história eu não li muito porque ela estava bem mal escrita. Então, a que conclusão chegamos? Temos aí, em todas essas passagens, ou em quase todas elas, sempre um híbrido de... o quê? De Liam Hemsworth com Kid Bengala. E os protagonistas nunca são nem altos nem baixos, nem gordos nem magros, mas são sempre menores que os pares românticos. E sempre tem um olho clínico e um ânus que deve ser o quê? Deve ser isso aqui, ó. Então assim, não sei o que isso quer dizer. Uma vez entrei numa discussão aí com pessoas de, vamos dizer, talento duvidoso, e o argumento que usaram foi que ninguém fantasia com pinto pequeno, literatura era fantasia e que era ficção. Mas não sei, essas histórias parecem que não me convencem muito. Mas that's just me. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí. Se você não gostou, deixa um dislike. Se você tem alguma teoria melhor que a minha para explicar esse fenômeno, estou aberto a sugestões. A minha opinião é que falta um pouco de criatividade aí mesmo, e que essa galera não sabe o que são 21 centímetros de fato. E é isso, eu vou ficando por aqui. Daqui uns dias eu volto, tá bem? Então, beijo pra vocês. 20 centímetros é isso aqui, minha gente. Ó, façam as contas, tá bom?